eu cheguei para vir para o Bate-Folha. Ter minha vidinha aqui, calma e tranquila. Essas coisas se precipitaram e eu tive que abrir uma casa, né? Ficou uma exigência. Trouxe meu pai para cá. E aqui, aí sim, passou a ser um projeto de uma casa de santo. Tá? Tudo bem, mas apenas uma casa de santo. De Angola. Mais uma casa de santo de Angola. E um belo dia eu me deparo com uma entrevista de Pierre Berger, em que ele declara a Gilberto Gil. Quando Gilberto Gil faz uma pergunta, ele diz assim: o que é que o senhor acha da integração que está havendo no candomblé? Não há integração nenhuma, porque os bantos não têm deuses próprios, não têm língua própria, os deuses fazem empréstimos de tudo aos iorubãs. Quando eu vi isso, eu que já vinha há muitos anos sofrendo essa discriminação, é angoleiro, como se angoleiro fosse a pior coisa do mundo, né? E eu via os angoleiros com a baixa estima. Eu via os angoleiros saindo do Angola para ir para o Quito, tentando uma exceção inútil. Por quê? Todos esses que eram angoleiros, que foram para o Quito hoje, na pretensão de passarem a ser respeitados por isso, estão enganados. Porque nas costas dele eu já ouvi muitas vezes dizer: é angoleiro. Recebe cargo em casas de Quito, são senhoras famosas nas casas de Quito, mas por trás, fulaninha foi feita na Angola. E aí eu fiquei muito indignado. Eu digo: nós não podemos ficar sofrendo essa discriminação sem nada fazer. Porque a discriminação é assintosa. Ela é assintosa. E aí, o que acontece? Foi quando eu tive o prazer de conhecer a famosa Valdina Pinto, que me diziam ser uma mulher guerreira que vinha lutando pelo Angola há muitos anos. E aí, falei de onde vinha, qual a minha origem, ninguém me conhecia. Não podia me pintar de preto, infelizmente. Mas tive que me apresentar com essa cor clara, né? E chegar e falar. E até hoje eu pago um preço muito alto aqui na Bahia por essa pele. Porque eles não olham para o meu nariz de negro, não. Eles olham para a pele. Eles não olham para o meu sobrenome, Messias do Sacramento, que é um indicativo da minha origem. Porque era o nome, o sobrenome que os padres davam aos negros e aos índios. Eram esses nomes santíssimos. O que tem de bispo dos santos aqui em Salvador? E não são parentes, por quê? Porque eram os padres que davam esses nomes. E Messias do Sacramento, minha avó era negra. Meu pai era negro. A minha mãe era branca. Então eu saí com o nariz do meu pai e com a pele de minha mãe e o cabelo dela. Então, e aí, o que é que eu fiz? Nos reunimos aqui nesse quiosque. E aqui, então, acordamos que, em vez de uma associação, que não havia interesse de mensalidades, né, empreender pessoas, entramos em consenso que seria um centro de estudos. Então seria, e ficou sendo, um centro de estudo, de pesquisas das tradições de origem banto. Quer dizer, estudar isso que acontece no Brasil, no que se transformou isso, o que é o candomblé. Por isso que a primeira voz aqui na Bahia, isso eu fico muito orgulho, que abriu a boca para dizer que candomblé é uma religião do Brasil e brasileira, fui eu. Hoje já é voz corrente. Mas eu disse isso em 1992, que o candomblé foi reinventado e que não se pode falar de purismo. Enfim, todo esse discurso que eu acho ótimo, esteja sendo divulgado e tenha muitos pais, essa era a minha intenção. E comecei as pesquisas. Já vinha fazendo essas pesquisas desde 1990, quando não, ao perceber as misturas que havia, até mesmo no Bate-Folha, que se dizia Angola pura. Então, percebendo isso, eu vi que eu não tinha, a casa que eu tinha como referência também não era mais pura. Também estava infiltrada com
as tradições iorubãs. Na cor das contas, por exemplo, eles usam as cores que são usadas no preto. E outras coisas mais. Então eu vi que eu teria que ir em busca e fazer uma pesquisa autodidata. E fiquei 3 meses no Rio de Janeiro como rato de biblioteca, na Biblioteca Nacional. Chegava às 9 horas da manhã e fechava a biblioteca às 9 horas da noite. Li tudo que havia sobre. 3 por minha conta. E ouça atividade. Porque o ser mais velho não faz com que você esteja certo. Então nós temos que acatar sim o mais velho e respeitar, mas temos que corrigir os erros e perdoar esses erros. Agora, me indigna ver um pai de santo jovem, um pai de santo que tem até a universidade, abrir a boca e dizer, Oxalá é Jesus Cristo. Isso realmente me enche de indignação. Porque ele não tem o direito de fazer isso. A velha de 70 tem, analfabeta, mas um menino jovem não tem esse direito. Bom, a história do Septob, então, aí eu resolvi fazer o primeiro encontro da nação Angola. Que quando eu cheguei no CEAL, estava saindo pelo ladrão de gente curiosa. E aí eu fiz o meu discurso político contra a discriminação, falando dos discriminados que discriminavam, falando da injustiça, da idiotice de Verger ao dizer aquilo, que uma civilização, que uma cultura milenar como a nossa tinha deuses próprios, sim, que tinha rito próprio, sim, que era desconhecido pelos angoleiros, é verdade, mas que tinha. E que precisávamos realmente abandonar todas as palavras iorubãs que nós usávamos no dia a dia dos nossos feiros de Angola, porque não precisávamos das línguas dos outros, poderíamos usar as nossas línguas, enfim. Fiz todo um discurso nesse sentido. Acontece que os mantos têm mais de 600 etnias. Línguas são umas 300 e tantas etnias. E o banto tem uma grande diferença dos iorubanos. Primeiro, o povo banto era monoteísta. Segundo, cultuava os ancestrais. Esse é o pilar central da religião. O culto aos ancestrais, o culto aos mortos. E depois, as forças da natureza. Nós não tínhamos templos, até porque os bantos são nômades, ou eram nômades. Então não havia templos. Então, aquele clã, aquela etnia chegava numa região, e aí o Soba, que era o rei, escolhia um lugar, um acidente geográfico, uma árvore, e ali ele denominava, aqui vamos cultuar o Inquice, as forças da natureza, e dava um nome aqui. Ali era o templo, na floresta. Com a escravidão, com a diáspora, o que aconteceu? O sacerdote era o patriarca daquela família, daquele clã. Com a escravidão, mãe para um lado, pai para o outro, tio para o outro, entendeu? Então, a religião se desestruturou. Vieram para o Brasil em 1553. O padre Antônio Vieira disse, num trecho que eu li, que ele disse, sem Angola não tem mão de obra, e sem Angola não tem açúcar. Então os primeiros angolanos que vieram para o Brasil foram para Pernambuco para a plantio da cana-de-açúcar e os engenhos de açúcar. Os bantos se espalharam pelo Brasil, foram levados para todos os recantos do Brasil. O que aconteceu é que já no final do século XVIII, quando a Inglaterra já estava, né, no seu gesto altruístico, que nós sabemos que não era, né, impedindo a entrada de navios negreiros, veio uma grande leva de negros iorubanos para Salvador, que era a capital do país. E depois veio a abolição da escravatura.
E aí se criou, agora eles trouxeram o quê? Trouxeram uma religião que tinha uma formação diferente. Tinha templos. E que aqui foi modificada também. Porque lá na África, se cultua Ogum, todo mundo cultua apenas Ogum. No outro lugar, cultua-se Iemanjá e somente Iemanjá. Enfim, e aqui no Brasil, as casas passaram a cultuar todos os orixás. E tem uma outra diferença. Para os iorubanos, os orixás são deuses. Eles são panteístas. Os inquices, para nós, não são deuses. Eles são as forças da natureza. O que nós, pilar central do nosso culto, são os ancestrais. São os nossos mortos que nós cultuamos. E temos um Deus único que chamamos de Zambi. Daí você pode ver também como foi fácil para o colonizador e para os missionários converter os negros bancos. Por quê? O que a religião católica faz? Tem um Deus único e cultua os ancestrais, porque os santos católicos nada mais são do que os seus ancestrais. Então esta semelhança facilitou muito a conversão dos negros. A maioria dos negros Angola e Congo que vieram para o Brasil já chegavam convertidos. Os bantus, eles não eram proprietários da terra. A terra pertencia aos ancestrais. Quando eles chegaram, já encontraram a terra. Então ninguém era proprietário da terra. Eles eram nômades, onde ele chegava, continuava a cultuar o dono da terra, que era o ancestral. Não havia propriedade. Quando eles chegaram no Brasil, quando eles foram trazidos para o Brasil, que primeira pergunta eles fariam? Quem é o dono dessa terra? E quem é o dono dessa terra? Os índios. Que, por sua vez, também cultuavam os seus antepassados. E cultua. Se não tivesse os brancos aqui feito esse genocídio. Então eles encontraram também um culto aos ancestrais e começaram a reverenciar os donos dessa terra. Por isso o culto aos caboclos que os angoleiros têm até hoje. Essa hegemonia iorubana que se deu aqui na Bahia e que já foi exportada para o resto do país, ela se deve a um homem chamado Nina Rodrigues. Esse homem era um médico legista, não era antropólogo, mestiço e racista. Então ele, doutor Nina Rodrigues, resolveu pesquisar o candomblé. Só que ele não pesquisou o candomblé, ele pesquisou uma casa de candomblé, o cantuá, e escreveu que ali estava a pureza, que ali estava a verdade, que ali estava a aristocracia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desconhecendo tudo, toda a influência banto na nossa cultura. Depois de Nina Rodrigues, Arthur Ramos, seu discípulo, corroborando, acrescenta-se uma coisa. E esse Nina Rodrigues, primeiro pesquisador do candomblé do Brasil, foi logo alçado ao trono de Ogã do cantuá. Ficando então, evidentemente, comprometido. Quando Arthur Ramos veio estudar o candomblé também, pegaram ele, trono de Ogã. Manuel Quirino, trono de Ogã. E aí, olha, vamos escrever o quê? Loas a essa etnia. O resto é bobagem, o resto é bagaço. Edson Carneiro, trono. Finalmente veio Roger Bastide, francês. E aí cai por terra a religião étnica. Porque um francês de olho azul é Ogã. Foi alçado à cadeira de Ogã. E vem uma Joana, argentina. E aí a tal religião étnica
deixou de ser. Com esses expoentes. E vem Pierre Verger, como ele mesmo se classificou como um francês idiota, eu concordo plenamente com ele. Porque o homem que não conseguiu perceber a integração que estava havendo e continua havendo, e esse é realmente o futuro do candomblé, um homem que não consegue enxergar isso estava realmente à beira da morte. E não esquecer também, principalmente, o excelente trabalho de Ruth Landes, no início do século passado, 1930 e qualquer coisa, quando os iorubanos não engolem o livro dela, Cidade das Mulheres, porque ela não tinha compromisso com ninguém. Ela escreveu o que viu, escreveu o que ouviu. O cicerone dela foi Edson Carneiro. E vê-se a maldade e a malícia desse homem, quando ela pergunta sobre os bantos, e ele diz para ela que na Bahia só tem uma casa séria de Angola, que é o bate-folha. Até hoje, a nossa luta tem sido a de preservar, de resgatar, lógico, primeiro resgatar, toda essa cultura que foi esquecida pelos próprios bantos. Aí o que eles fizeram? Quando chegaram os iorubanos, com essa religião mais ou menos montadinha e sendo reelaborada, eles trataram de embarcar nisso. Agora, trouxeram seus cânticos, trouxeram seus toques próprios, trouxeram alguns ritos e permaneceram com eles. E introduziram alguns ritos iorubanos, introduziram palavras iorubanas por desconhecer, e não tem porquê censurar esses pais e mães santos antigos de Angola, não saber como se fala em quibundo esta ou aquela palavra. Você não sabia nem ler português? Como é que esses homens iam pesquisar? Então é normal que eles pegassem um do outro e usassem. Mas acho que de 20 anos para cá, isso não é mais admissível. Então, houve esse empréstimo, sim. Foi incorporado alguns ritos dos iorubanos, assim como houve também introdução do jeje na nação Queto. Eles usam os toques de jeje do purismo deles. Eles tocam bravum, eles tocam vamunha, eles têm ogã, eles têm equede, eles têm lorogum, eles fazem logum edé, que é um santo jexá. Então eu tirei o pachorô de Lemba. Não uso o tal do adijá, porque eu encontrei o instrumento que era usado pelos sacerdotes, pelos sobas. Os adereços de cabeça das santas mulheres, mudei, passei a usar, não mais esse adê que se usava, mas aquilo que eu vi, os adereços usados pela etnia Huila. Tirei todas as ferramentas iorubanas da mão dos inquices, na medida em que fui encontrando as ferramentas, os símbolos que aqueles inquices usavam. Então aqui dentro não se fala uma palavra iorubana, não se toca absolutamente quieto. Não tem nenhum ritual que seja de quieto. Boas fotos. Os bantos tinham mais ou menos uns 300 inquices. E que se perdeu. Eu resgatei alguma. Por exemplo, Luenge é um deles, foi perdido, eu resgatei. Por enquanto é o único terreiro, acho que em breve vai ter Luenges por aí. Em Conde foi também um outro em que eu resgatei, mas resgatar não é ver a figura no coisa e não.
resgatar, saber como era cultuado, qual a conceituação. Isso eu levei anos. Eu sabia da existência de Inconde já há 30 anos, mas nunca tinha sentado porque não sabia como cuidar, como tratar, qual era a essência. Quando eu descobri que eu me senti capaz de agora eu vou fazer um Inconde. Tá, aí assentei um Inconde. A minha coisa foi doente. Então existem muitos outros. Como se perderam esses inquices? Por muitas razões. Por exemplo, o Boto tinha um inquice da chuva. Bons. Para que o escravo ia cultuar o inquice da chuva? Para chover na horta do patrão? Do senhor? Entende? Então, muitos inquices, o culto a eles foi esquecido por força dessa diáspora, por força da escravatura.